nesse momento e damos novamente boas-vindas a Maria José e agradecemos pela disponibilidade e atendimento à comunidade URGS com a sua presença e informações sobre a Embase. Bem-vinda. Muito obrigada, Dirce, pelas palavras de bem-vinda e, bom, é o meu prazer de estar hoje com vocês. E, bom, então, vamos começar. A capacitação de hoje já vai ter dois momentos diferentes. O primeiro, vou apresentar toda essa parte de o que é Embase, quais são as suas características, entre outros, e depois irei direto na base de dados, explorar as diferentes ferramentas que vocês podem encontrar lá. E, bom, como a Dirce já falou, vocês podem realizar as suas perguntas em qualquer momento no chat. E eu tentarei ficar de olho caso consiga dar resposta no momento, né? Seja o mais apropriado, eu darei resposta no momento, ou deixamos bem para o final, já para uma sessão específica de Q&A. Vou começar, então, a apresentação da minha tela. Mas preciso, de novo, os controles para conseguir compartilhar. Agora, Oi, prontinho. E vocês já estão vendo a minha tela. Então, vamos começar. A Embase, ela é a solução de literatura biomédica mais completa do mundo. Quando falamos de biomédicas, estamos fazendo referência a toda essa parte de conteúdo de ciências da saúde. Dentro das características, então, da Embase, né, temos que a principal base de dados desta literatura própria da área conta com poderosos mecanismos de indexação, isso quer dizer, toda essa parte de reconhecimento das palavras-chave dos descritores para cada trabalho, para conseguir descrever da melhor forma possível os diferentes registros. E também contamos com toda essa parte de cobertura, tanto de periódicos como de conferências. Contamos com poderosos mecanismos de pesquisa, sendo que a nossa plataforma, ela apresenta para vocês diferentes tipos de formulários, que eles já estão pré-definidos, e os quais eles vão auxiliar todos os usuários a realizar as suas buscas em função dos objetivos das mesmas. Temos uma busca rápida, que é a página inicial, né, da Embase, para começar, então, as nossas pesquisas. Temos um formulário específico de busca PICO, sendo PICO o acrônimo para P, paciente, população, problema, e intervenção, C, comparação, e ou de desfecho ou resultado. Temos um assistente específico para acompanhar todas as buscas de farmacovigilância, para acompanhar também toda essa parte de vigilância mais de dispositivos médicos. E, por último, todos os formulários de buscas avançadas, onde também podemos realizar buscas gerais, buscas focadas para fármacos, para doenças, para dispositivos ou buscas de bibliografia. A Embase, ela está desenhada, né, para suprir as demandas principalmente, primeiro, da indústria farmacêutica, né, que precisa, então, todo esse acompanhamento da parte de farmacovigilância, a indústria de dispositivos médicos e, por último, toda essa parte de pesquisa dentro do meio acadêmico e governamental. E um dos principais também objetivos, né, da Embase é apoiar a medicina baseada na evidência. O status atual da nossa plataforma, contamos com mais de 8.300 periódicos indexados, sendo que estes periódicos, eles conseguem, então, cobrir todas essas grandes áreas e sub-áreas de ciências da saúde. Contamos com mais de 35 milhões de registros, sendo que, destes números, mais de 2.900 periódicos estão fora ou não são cobertos pela Medline. E voltando um pouco às características, o que já tinha mencionado, toda essa parte de indexação profunda, com foco em medicamentos, doenças e dispositivos.
todos os recursos de pesquisa, além dos formulários que eu já mencionei para vocês, contamos com filtros específicos para conseguir direcionar, então, os resultados. É uma plataforma na qual vamos conseguir salvar, compartilhar e editar as nossas pesquisas, os nossos queries, ou com nosso próprio e-mail pessoal, ou com nossos colegas de trabalho. Contamos, então, com a cobertura também de resumos de conferências e com uma vasta cobertura de conteúdo em idiomas diferentes ao inglês. Sendo que todo esse conteúdo, né, vamos ter acesso, então, à parte que se encontra traduzida no idioma inglês, o título, o resumo, e já o conteúdo próprio, já o trabalho completo, estará na sua língua original. A Embase, ela é reconhecida, né, internacionalmente, e dentro das diferentes agências reguladoras que recomendam o uso, principalmente, tanto para toda essa parte de guidelines, de construção de revisões sistemáticas, de levantamentos bibliográficos na área, entre outros. Temos a OMS, a própria Cochrane, NICE, a EMA, a Comissão Europeia, entre outros. Sendo que aqui no Brasil, contamos, né, com um aval tanto do Ministério da Saúde como do Ministério de Educação. E, bom, falando um pouco assim da cobertura do conteúdo, sem importar a região geográfica, Europa, mas mais essa parte de União Europeia, a parte de Europa do Leste, Meio Oriente e América Latina, ou Ásia-Pacífico. Também a cobertura do conteúdo ela sempre é superior à do Medline. E neste gráfico podemos ver a procedência, né, dos diferentes registros. Por volta da metade, são trabalhos, então, publicados em revistas de origem europeia, seguidas de revistas norte-americanas, Ásia-Pacífico e do resto do mundo. Mas lembremos que isso não significa que a pesquisa seja específica da região, né? Nós, pesquisadores, sempre publicamos os nossos trabalhos na revista na qual sabemos vamos conseguir chegar no nosso público mais adequado. E, bom, falando agora um pouco do M3, dentro das particularidades, né, da Embase, que a Embase conta com seu próprio tesouro, com seu próprio árvore de descritores. E este árvore é o M3. Todo o conteúdo que fica disponível dentro da base de dados, que é o conteúdo, então, das diferentes áreas de ciências da saúde, vocês podem ver, temos áreas específicas da medicina, farmacologia, toxicologia, a parte de cuidados e políticas para o cuidado da saúde, temos a parte de engenharia biomédica, dispositivos médicos, entre outros. Todo esse conteúdo, ele vai ficar disponível, indexado de forma bem estruturada no nosso M3. O M3 é, então, esse árvore de descritores, que ele classifica por grandes grupos e subgrupos todas essas palavras-chave. E dentro das particularidades, então, do M3, que contamos com a denominada indexação tripla. O que é a indexação tripla? São relações semânticas extraídas manualmente para nós conseguir, então, achar literatura na qual um conceito principal e um conceito ligado ou um conceito secundário, eles se encontram com alguma relação específica, que seria o denominado subcampo. Neste exemplo, temos dois fármacos, o infliximab e a mercaptopurina, e empregando, então, esse subcampo de drug combination, podemos achar literatura específica que fale do uso de ambos os fármacos aqui em questão. Isso aplica, então, aqui podemos ver um exemplo um pouco mais abrangente para diferentes subcampos específicos, tanto para fármacos como para doenças, entre outros. Mais para frente vou apresentar, vou mostrar isso bem bonito para vocês lá na Embase. E outra das características também desse M3 é que ele tem uma estrutura que é denominada estrutura polihierárquica. Podemos achar o mesmo termo,
com diferentes classificações dentro da árvore principal. Para quê? Para conseguir descrever da melhor forma possível o mesmo. Já para finalizar esta parte introdutória, eu gostaria então de falar um pouco de como é feita já esta parte de indexação do conteúdo e como o mesmo é apresentado para vocês. Uma das características da Embasing é que a parte de indexação, toda essa identificação das palavras-chave, ela é feita após leitura do texto completo. A gente, né, quando falo a gente, seria o equipe de encarregado disso, eles realizam toda essa extração de palavras-chave em função do texto completo, não só do abstract. Então, todo o conteúdo que se encontra disponível na Embase, conteúdo revisado por pares das diferentes áreas e sub-áreas de ciências da saúde e de biomedicina. Os nossos especialistas, eles conseguem realizar a extração e a identificação desses conceitos relevantes do artigo completo. Esses termos, esse vocabulário, esses descriptores, eles vão ser indexados de forma padronizada, de acordo com o tesouro M3. Quando isso é realizado, já os diferentes registros ficam prontos para a sua procura e recuperação. Na Embase, a gente vai ter acesso a título, autores, ano, lugar de publicação, ao resumo completo, sempre que é disponível, e a todos esses termos indexados. Por quê? Porque a Embase é uma base de dados referencial. Mas ela está pensada para quê? Para nós conseguir realizar as nossas procuras e de forma muito rápida conseguir realizar a avaliação de se o registro vale a pena ou não a leitura completa, né? Pensemos principalmente, por exemplo, em revisões sistemáticas, quando o volume é tão alto, todo esse processo de avaliação, de tirar, então, toda essa literatura que não vai ser o que vamos catalogar como ruído, né? Conseguir realizar todo esse processo de forma mais rápida. Por quê? Contamos, então, com esses termos indexados, contamos com ajudas visuais, quando apresentados, por exemplo, em negrita, quer dizer que essa palavra-chave faz parte dos termos considerados como major focus, o objetivo principal do trabalho. Contamos com ajudas de os termos destacados, tanto em amarelo, às vezes também em verde, que são os termos que são congruentes com a pesquisa que realizamos, para também saber a relevância do mesmo e toda essa informação da ficha catalográfica. E depois de realizar, então, as nossas consultas, depois de aplicar os diferentes filtros, depois de selecionar aquela literatura relevante, conseguimos exportar, então, todos esses dados já para seguir nas etapas mais para frente, né, da leitura e etc, etc, etc. Dentro das ferramentas para realizar, então, a busca dentro do M3, podemos empregar, primeiro, diferentes estratégias de busca, é dizer, como queremos mapear os termos, se de uma forma muito específica ou da forma mais abrangente possível. Conseguimos empregar operadores booleanos, códigos de campo e símbolos de truncagem, mas não sempre. Se a gente conseguir realizar, então, uma busca básica, simplesmente com os nossos, as palavras e os conceitos, e depois de nos familiarizar, começar a brincar já com esta parte, então, dos diferentes símbolos de truncagem. Temos 3 símbolos, que são o asterisco, símbolo de interrogação, e o símbolo de moeda, que são aceitos, cada um dos quais realiza ou executa uma tarefa diferente. Com o simbolinho de estrela, de asterisco, conseguimos emplazar uma ou mais letras. Aqui temos 2 exemplos bem específicos. O primeiro, né, na posição na qual foi posicionado, conseguimos procurar as grafias com F e com PH da palavra enxofre, em inglês, ou normalmente, né, a maioria das vezes, quando posicionamos o mesmo no final de uma palavra, conseguimos, então, procurar
tanto a palavra no plural, quando unicamente em inglês é adicionado uma S, ou todas aquelas palavras que tenham como início, né, esta raiz. Os símbolos de moeda, então, temos a opção de truncar, reemplaçar uma única letra. Então, aqui vai ser um único caractere. Então, vocês podem ver que, neste caso, foi O, a letra O, a vocal O, e a vocal I, para surfonil e surfinil. Mais um único espaço, um único caractere. E no símbolo de moeda, este já é um pouco mais livre, né? Conseguimos reemplaçar uma ou mais letras. E aqui, de novo, então, no exemplo, segunda posição, temos a possibilidade de procurar as grafias para coração ou para calor. Dentro dos operadores, contamos então com os operadores lógicos, os operadores booleanos, e eu vou considerar ambos os termos, ou eu vou considerar qualquer um dos termos que eu escrevi no meu query, e não, eu vou considerar o primeiro termo, neste caso depressão, mas não o termo tricíclico. E conseguimos também agrupar diferentes conceitos empregando, então, os parênteses e realizar as relações, né, que precisamos. Conseguimos também trabalhar com os operadores de proximidade. Estes são operadores quando estamos procurando, por exemplo, frases. São bem legais de usar. Por quê? O primeiro, que é o operador near, nos dá a possibilidade de procurar 2, 3 palavras que elas se encontrem próximas uma da outra em qualquer ordem. Então, neste caso, em específico, estou falando para a Embase, olha, eu quero que você procure todos esses recordes, todos esses registros que contenham a palavra drug, mas vocês estão vendo, né? Drug com estrelinha, então poderia ser fármaco ou fármacos, no plural, e que até 2 palavras de distância tenha também a palavra adverso. Mas, se a gente quer impor, então, a ordem, conseguimos empregar o operador de proximidade next, e ele trabalha de forma muito similar, mas aqui a gente está falando, quero que primeiro esteja a palavra adverso, e em seguida, entre 2 palavras, o termo, a palavra-chave, reação. Então, com isso, a gente também já consegue, né, realizar buscas muito mais abrangentes. E, por último, temos toda essa parte de os denominados códigos de campos, nos quais também conseguimos falar, olha, eu quero que você procure esse termo no título, no resumo, eu quero que seja o nome do autor, a filiação do autor, entre outros. Eu vou mostrar tudo isso para vocês agora, então, na base de dados. Mas, antes de fechar, também conseguimos realizar a procura de frases empregando simplesmente aspas, como vocês podem ver. Se queremos procurar heart attack, as 2 palavras simultaneamente, coloco as mesmas entre aspas e prontinho. Isso sei que muito denso, assim, vai ser muita informação de uma vez só, mas fiquem tranquilos, contamos com a guia de referência rápida. Vocês podem consultar ela em qualquer momento, um PDF, onde temos também os exemplos de como realizar, então, as diferentes procuras. E, simultaneamente, vocês podem aceder a diferentes vídeos tutoriais e as gravações de diferentes webinars no nosso canal de YouTube Elsevier Pesquisa, no qual temos uma lista de reprodução específica para Embase. Temos tanto vídeos tutoriais curtos, vídeos um pouco mais compridos, né, de profundizando em temas específicos, e também gravações de webinars. Então, vamos lá na Embase. Então, primeiro, para entrar, né, vamos no portal periódicos da CAPES. Vou realizar aqui a busca e na parte superior, vamos aqui em acesso café. Procuramos o nome da nossa instituição, neste caso,
a Universidade, né, de Rio Grande do Sul, gente, não consigo falar a compressão de vocês. O FRGS. Não, mas do jeito que vocês falam. Sim, URGS. E pronto, vocês aí enviam, né? Preenchem com seus dados, eu não vou conseguir. E depois de vocês, então, preencher, vocês serão redirecionados, né, à página inicial. E aqui na página inicial, vocês vêm em base e procuram simplesmente em base, enviar. E, bom, aqui não vai aparecer porque eu não apareceu, olha. Mas tá, eu não vou conseguir acessar assim, né? Porque eu não preenchi e não fiz o meu cadastro. E pronto, vocês já vão conseguir acessar. E essa aqui é a carinha da Embase. Então, essa página de início. Fiquem de olho sempre que realizarem os seus acessos, porque sempre que tem alguma informação relevante, sempre que tem assim, algo legal, né, vai aparecer aqui no cantinho inferior essas mensagens. Eu fechei o que tinha agora, mas estavam falando assim, estavam pedindo, tipo, se você trabalha aqui na Embase com busca para conhecer, né, toda a biologia do seu target, pode, por favor, tomar esse survey para nos ajudar, né, melhorar uma nova ferramenta que está em desenvolvimento. Então, tipo, se eu trabalhasse nessa área, provavelmente seria legal, né? Mas então aí fica a dica, sempre ver quais são essas mensagens legais que vão aparecer aqui como pop-up. Bom, coisa mais importante, quando entremos, realizar o nosso login. O login pode ser realizado com o e-mail que vocês já usam em qualquer uma das soluções da UCV. Na Scopus, na Science Direct, no próprio Mendeley. Vocês simplesmente realizam aqui o seu login e com isso vocês vão ter uma navegação muito mais tranquila, porque vão conseguir então salvar, exportar, fazer toda essa parte de o uso das ferramentas de uma forma muito mais fácil, né? Não vão ter que, depois de ter feito todas as buscas, parar para realizar o seguinte, simplesmente prontinho. Entram, realizam seu login e vai aparecer o seu nome lá no topo. Aqui na parte superior, então temos o acesso institucional, nesse caso, para vocês aparecerá, né, que é graças ao portal periódico da CAPES, e temos aqui o símbolo de pergunta. Este símbolo de pergunta, ele vai levar vocês ao centro de suporte da Reaxys, da Embase. Este centro de suporte da Embase, vocês vão encontrar informação sobre o conteúdo, sobre como usar a solução, a parte de treinamento, de onboarding, assim, todos esses dados, tanto técnicos como de como empregar também, como usar a Embase. E podemos realizar procuras, né, por palavras-chave. Então, por exemplo, aqui eu posso realizar a busca de os operadores booleanos. Vocês podem ver que vamos ter um texto, né, o qual vai falar como empregar os mesmos. Voltando aqui na página da Embase, na parte superior vamos ter as diferentes abas para ingressar nos diferentes menus. O primeiro é o menu específico dos diferentes formulários de busca, sendo os mesmos Rápida, ICO, PB Wizard, Medical Device, Advanced, Drug Disease, entre outros. Vou apresentar mais para frente para vocês. Temos a aba específica do M3, o nosso tesouro, dentro do qual também conseguimos realizar procuras. Então, aqui vocês podem ver que eu posso simplesmente começar a escrever e quando começo, vamos ter em cinza clarinho, provavelmente aquele termo, aquele conceito que temos interesse, e no cinza mais escuro já a palavra-chave, o descritor, como se encontra dentro do nosso M3. Vocês podem ver que eu realizo a consulta e vai ser apresentado para mim a classificação desse termo dentro do próprio árvore, né? E temos
dentro das informações relevantes, o número de recordes associados para o próprio, temos todos esses termos considerados como termos filhos. Sempre que eu veja os símbolos de mais, eu posso ir ainda mais à profundidade. Então, vocês podem ver, quando eu dei clique para Heart Infarction, já foi apresentado para mim a polihierarquia do mesmo. Então, vocês podem ver que este termo ele já tem várias classificações. Por quê? Porque com isso eu consigo descrever que o mesmo, então, é, bom, em todos os casos, uma doença física. Podemos ver, então, que por etiologia ou patogênese é do tipo necrosis, que aqui, então, a parte de infarto. Podemos ver que está relacionado também à isquemia. Podemos ver que aqui temos a classificação por estrutura anatômica, que é uma doença, né, cardiovascular, que é uma doença periférica. E aqui na parte inferior vamos ter a informação relevante sobre o histórico do termo, quando mesmo foi adicionado aqui no M3, todos os sinônimos com os quais podemos realizar a procura desse conceito relevante. E, neste caso em específico, temos também a definição do dicionário G. Dorland. Para o caso, por exemplo, de compostos químicos, vamos ter também toda essa parte do seu registro. E vocês podem ver que, por exemplo, aqui então no M3, eu já consigo então ter uma noção de, bom, qual a classificação do termo, eu já consigo ver quais são todos os termos filhos relacionados e, o mais importante, todos esses sinônimos que eu posso empregar nas minhas buscas, por exemplo, quando estou realizando buscas avançadas. O M3, ele é capaz também de reconhecer os nossos conceitos, e vocês podem ver que neste caso específico, ele está falando como dica, você pode levar esta busca para o query de busca avançada por doença, e, por exemplo, se eu realizo a busca, né, de um fármaco, neste caso, a dica é levar a consulta para o formulário avançado de consultas de fármacos. E, de novo, então, para fármacos, vocês podem ver também, trabalha exatamente igual. Temos todos os sinônimos, incluindo os nomes, tanto da IUPAC, o próprio nome, né, da molécula química, de como ela é conhecida no mercado, entre outros. E, caso tenha o interesse seja começar a procurar dentro do próprio M3, nos familiarizar mais com ele, conseguimos também realizar a busca, né, por ramo, e aqui então vou ter o M3 já, o árvore completo, para começar a realizar as minhas consultas. Como vocês podem ver, consigo simplesmente começar a expandir os diferentes ramos do mesmo. Em seguida, tenho uma aba específica de Journals, e esta aba específica de Journals vai apresentar para mim todos os periódicos e todas as conferências que se encontram indexadas no momento na base de dados. Então, vocês podem ver que a lista é apresentada na ordem alfabética e temos também até uma breve descrição para cada um dos casos. Temos a aba de resultados, neste momento em branco, porque não tenho realizado nenhuma consulta. E, por último, a aba das minhas ferramentas. Dentro desta aba das minhas ferramentas, eu consigo trabalhar com os clipboards, que são todas essas buscas, essas referências que eu achei legais, que eu achei relevantes e que eu consigo salvar de forma temporal quando estou numa sessão de busca, ou consigo já salvar para empregar elas no futuro. Vocês podem ver que aqui tenho, por exemplo, 3 documentos que eu achei legais e consigo simplesmente apresentar eles de novo para realizar, então, uma consulta no futuro.
consigo ver também toda essa parte das diferentes alertas de e-mail que eu já criei. Vocês podem ver que eu tenho tanto o número de resultados para alerta de e-mail enviada, a data na qual foi enviada essa alerta de e-mail bom, o query que foi executado, todos os termos como foram mapeados e os comentários, né, de qual o endereço de e-mail, qual foi o tipo, formato, entre outros. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, foi enviado para um colega. E, por último, em minhas ferramentas, eu tenho também toda essa parte de busca salvas, todos esses queries que eu já executei e achei relevante salvar para empregar no futuro, principalmente queries, então, mais complexos. Acho que a minha conexão ela está um pouco devagarzinha, mas tá. Aqui vocês, então, quando salvarem os seus queries, vocês vão ver eles na ordem. E, por último, toda essa parte de preferências, para vocês, então, dar na parte de exportar os resultados, ou trabalhar da forma default, ou personalizar as mesmas. Vamos voltar, então, e vamos começar a trabalhar com os diferentes... Vocês estão me ouvindo? Minha internet está devagar. Estamos sim. Tá. Então, vamos voltar aqui na página inicial e vamos começar a explorar as diferentes opções de busca. Então, como tinha falado, na página de landing page, né, quando entramos, vamos sempre chegar neste menu de busca rápida. Vocês podem ver que este menu temos diferentes campos, mas sempre dentro da Embase, qualquer outra solução de receber, são simplesmente formulários para nos orientar. Não precisamos preencher tudo, né? Então, vocês podem ver que simplesmente na caixa na primeira caixa, já consigo começar a realizar a minha busca. E do lado aqui esquerdo, eu consigo ou trabalhar com a busca rápida, simplesmente, então, a Embase ela já vai procurar o meu conceito, ou posso ver, alterar e trocar esse tipo de busca para todos os que se encontram disponíveis. Eu posso procurar o termo dentro de todos os campos no qual a Embase pode procurar. Eu posso especificar, olha, eu quero que, neste caso, este termo de corticosteroide ele esteja no título do trabalho, título abstract. Pode ser a filiação do autor, a instituição, o nome do autor. Bom, vocês podem ver que a lista ela é extensa. Ou trabalhar especificamente com Quick Search. Eu posso começar a acrescentar informações nos outros campos e também trocar os operadores booleanos. Então, vocês podem ver and or not e, de novo, eu posso personalizar e trocar o campo por um outro que seja relevante. E aqui... Vamos voltar. Bom, e aqui na parte inferior, caso eu precise adicionar um outro campo, eu posso simplesmente apagar os campos que não sejam relevantes, deixá-los em branco. E aqui na parte inferior tenho todos esses limites. Primeiro, para limitar temporalmente pelo ano de publicação do registro de interesse ou pelo ano no qual foi adicionado aqui no M3. E aqui, nesta primeira parte, eu tenho, então, já filtros específicos para medicina baseada na evidência. Quando tenho vontade de direcionar a minha busca para reviews, CRAN, sistemáticos de meta-análises, ou para procurar informações sobre ensaios clínicos tanto controlados como randomizados. Mas, por enquanto, não vou aplicar nenhum filtro, vou simplesmente executar esta busca. E
Agora, eu estou aqui na minha página de resultados. Então, a página de resultados, ela está dividida em 4 áreas principais. Na parte superior, é uma caixa de busca, na qual eu já consigo, né, caso eu tiver vontade, começar também a acrescentar a complexidade do meu query. Então, vocês podem ver que tenho já filtros específicos, tanto para o tipo de busca que quero realizar dentro da Embase. Eu posso falar para a Embase, procura esses termos do jeito preferido, como dizer, como se encontra indexado lá no tree. Procura esse termo como texto livre, procura ele na forma explosão, que é a forma aqui, a barrinha EXP significa isso, é dizer, vai procurar esse termo indexado e todos os termos filhos, procura da forma mais abrangente possível, que essa busca específica que foi realizada aqui, é dizer, tanto a busca explosão como o texto livre. E, por último, limitar a nossa busca para recordes nos quais este termo de corticosteroide ele seja considerado o maior foco do trabalho. Tenho, de novo, os filtros específicos para data, que já tinha apresentado para vocês, são exatamente os mesmos. Fonte, os diferentes campos nos quais eu quero procurar. Então, se eu estou trabalhando já com o nome de um journal, se eu estou trabalhando com o nome, o endereço, a afiliação de um autor, se eu tenho toda esta parte, então, de o título original, em idioma diferente do inglês, o código ORCID do próprio autor, a parte da identificação de conferências, entre outros. Eu posso aplicar todos esses filtros aqui. Tenho os limites rápidos. Eu quero procurar informação específica em humanos, animais, estudos clínicos, entre outros. Os filtros que já tinha também apresentado lá no início, no Quick Search para vocês, para medicina baseada em evidência. O tipo de publicação, os diferentes idiomas, caso, por exemplo, tenha vontade em trabalhos específicos no português. O gênero, as diferentes faixas etárias e, por último, informações sobre tipos de estudos em animais. Então, tenho aqui todos esses filtros. E vocês podem ver que aqui no cantinho eu tenho os Search Tips. E aqui eu vou ter, então, toda essa informação que eu já tinha apresentado para vocês no início do treinamento, aqui à mão, dentro da própria Embase. Como empregar os operadores booleanos, como empregar os operadores de proximidade, os códigos de campo e os símbolos de linkagem. Em seguida, eu posso, então, por exemplo, bom, aqui selecionei toda essa parte de no idioma português, eu posso, então, aplicar e vocês podem ver que aqui nesta segunda área, né, que é o histórico das consultas que eu tenho realizado, foi acrescentada com o operador booleano e o limite de idioma português. Então, essa segunda área, essa caixinha aqui, é o histórico dos queries que eu executei na minha atual sessão. Então, primeiro, a busca inicial, a busca depois que eu alterei, e eu consigo aqui salvar esses os meus queries, apagar todos ou os queries que não acho mais relevantes, imprimir, exportar. Quando eu estou exportando, eu vou acrescentar aqui um termo. Vamos colocar, por exemplo, Brasil, simplesmente. Vamos realizar a sua busca como explosão. Eu vou mais para frente mostrar o porquê realizei esta busca como tipo explosão. E eu vou selecionar a consulta 1, a consulta 3. Vocês podem ver que eu posso combinar empregando operador booleano e operador booleano ou. E agora tem uma quarta consulta, que é a combinação da consulta 1 e da consulta 3.
Por que criei este exemplo? Porque na hora de exportar, que é legal, né, para compartilhar os nossos queries com colegas, usar eles, depois para ter ele à mão, eu consigo, então, falar para a Embase expandir essas buscas combinadas. E eu consigo exportar as mesmas, no formato HTML, como texto simples, como formato separado por vírgula. E se eu exporto, vamos abrir aqui esse HTML, vocês podem ver. Então, foi apresentado para mim já o query expandido e o número de resultados. E como informações relevantes, eu também tenho a data de execução do meu query. Posso também compartilhar via e-mail. Então, aqui simplesmente eu consigo escolher o endereço de e-mail, o meu ou de um colega, podem ser vários endereços de e-mail. Posso acrescentar um subject para um e-mail, posso acrescentar comentários, posso escolher entre HTML, deve ser esse e-mail que vai ter os hiperlinks, ou simplesmente como texto. Bom, do lado esquerdo, agora vem a parte mais legal, que são já todos os filtros diretamente relacionados com os resultados que eu estou analisando aqui nessa área de resultados. Então, vocês podem ver que tenho uma lista de filtros nos quais eu posso, então, executar por fonte da informação, mas neste caso, nesta lista de filtros do lado esquerdo, eu tenho, então, toda essa parte de os números associados. Destes mais de 1.600 documentos, 704, por exemplo, são exclusivos da Embase. Eu poderia selecionar unicamente eles. Eu posso ver todos esses fármacos que eles encontram também dentro destes 1.600 resultados, como era esperado, o fármaco que aparece no maior número, né, de recordes é o termo, né, o corticosteroide, porque essa foi a consulta que realizamos, mas vocês podem ver que temos já específicos diferentes, os nomes específicos de diferentes fármacos da família e outros fármacos, como agente antibiótico, entre outros, e eu posso limitar as minhas buscas selecionando, né, aqueles que sejam de interesse, ou no caso que eu sempre vejo aqui essa parte de details, se eu clico, vocês podem ver que tenho toda essa parte dos subheadings de relação. Dos 575 resultados, tem 31 recordes que estão falando da parte de reações adversas. 39 que estão falando do uso do fármaco em combinação, da comparação, entre outros. Tenho os filtros específicos para doenças, de novo, neste caso, são doenças que se encontram indexadas aqui nos 1.600 resultados. Neste caso, a doença com maior número de frequência nos recordes é o asma. De novo, posso ver os detalhes e dos 129 trabalhos, tenho 54 que falam, por exemplo, do uso de terapia de fármacos. Tenho os filtros específicos para dispositivos médicos. Então, tem 10 trabalhos nos quais eles trabalharam, né, com o dispositivo de o catéter central venoso. Tenho os subheadings flotantes. Então, vocês podem ver aqui, se damos clique em More, vamos ter já a lista, né, inteira de esses subheadings que podem ser aplicados para direcionar as nossas consultas. De forma default, são apresentados, isso pode ser feito para todos esses filtros que eu já apresentei acima, né, não só para este. Podemos ver a lista inteira por ocorrência do mesmo ou alfanumérico também, caso tenhamos vontade de começar também a direcionar, então, as nossas consultas, procurando um subheading específico. Temos os filtros também de faixas etárias, os mesmos que eu apresentei lá no Topos, que aqui temos já
o número associado de recordes para cada, ou mesmo para o gênero. E aqui temos a lista já completa de tipos de estudos que foram mencionados nos trabalhos. Então, vocês podem ver. O mais comum foi estudo tipo feito realizando humanos, né? Mas aqui vocês podem ver a lista completa. Podemos apresentar eles na forma alfanumérica. Vamos colocar na A, da A para Z, vocês podem ver. Então, tenho aqui análise de corte, tenho estudo de correlação, tenho aqui evidence-based practice, evidence-based medicine, tenho os filtros específicos para estudo in vitro, para estudo in vitro, in vivo, entre outros. Vocês podem ver, então, aqui a lista completa dos diferentes tipos de estudos, incluindo teleconsulta. Tenho o filtro para tipos de publicação, artigo, abstract de conferência, review, letter, entre outros, pelo nome específico do jornal no qual foi publicado o resultado, o recorde, perdão, um ano de publicação, simplesmente, autores, o nome do abstract de conferência, e já tenho filtros específicos para quê? Para fármacos e para dispositivos médicos. Os nomes comerciais, tanto dos fármacos como dos dispositivos médicos, né? E quem manufacturou o fármaco ou o dispositivo médico. Então, vocês podem ver que temos uma grande quantidade de informações aqui nestes filtros que podemos aplicar para direcionar já os resultados. Depois de direcionar os nossos resultados, depois de ter já a informação aqui relevante, então, por último, podemos já começar a analisar, avaliar os mesmos na área própria dos records. Então, vocês podem ver que nesta última área, que ela está destacada em cinza, eu já consigo criar as alertas de e-mail para essa busca que eu realizei, que rendeu aqui os 1.600 resultados. Eu posso, por exemplo, também ver os detalhes da busca. Eu posso ver todas as palavras que se encontram, os termos-chave que se encontram indexados nos diferentes trabalhos, para começar também a realizar um filtro desde esta opção. E, bom, vamos começar então a analisar um pouco já como podemos avaliar as diferentes consultas, avaliar os diferentes registros e apresentar os mesmos. Neste caso, de forma default, eles vão ser apresentados por ano de publicação, do mais recente até o mais antigo. Mas conseguimos apresentar os mesmos pelo nome de autor, pela data de entrada aqui na Embase ou pela relevância dos mesmos. Para queries mais avançados, né, um pouco mais complexos, esse de relevância é muito mais legal para trabalhar. Como eu falei, vamos ter, então, sempre acesso ao título do trabalho, aos nomes dos autores, onde foi publicado, a fonte, tenho aqui o abstract completo, vocês podem ver em amarelo, estão destacados todas essas palavras que correspondem à nossa busca, que era corticosteroide. Tenho todos os termos indexados, então vocês podem ver que neste caso tenho 3 termos diferentes. Primeiro, termos indexados para fármacos, e neste caso, o fármaco específico que o maior foco do trabalho é a hidrocortisona. Podem ver, é o maior foco do trabalho. E desde aqui, desde a página de resultados, eu posso fazer clique aqui neste símbolo e ir lá no M3, de novo, e ver a classificação desse termo dentro da nossa árvore de descritores, dentro do próprio M3. Mas, voltando, estava aqui
então na página de termos indexados, vocês podem ver que dentro dos termos associados para a doença, temos a parte de coronavirus disease e miocarditis, que fazem parte também do major focus. E aqui, dentro dos outros termos, vocês podem ver que temos o Brasil como termo também considerado, ele faz parte também da nossa consulta. E, bom, todas as outras palavras-chave associadas. Tenho a opção de ver todo o texto, já vai ser o hiperlink, que vai redirecionar, né, ao texto completo. E tenho a opção de ver já o recorde aqui dentro da Embase, incluindo, então, todas as palavras-chave dadas pelos autores e a ficha catalográfica, né, do mesmo. Bom, voltando, depois de eu avaliar já os resultados, eu consigo selecionar aqueles de interesse, vamos supor, né, são esses 3 primeiros, e eu consigo, bom, além de ver, que foi o que eu acabei de realizar, imprimir, exportar, e aqui na exportação, eu consigo escolher qual o formato que eu quero empregar. Default vai ser um formato para eu empregar no meu gestor de referências bibliográficas. Temos, então, o formato RIS, o qual eu posso empregar no Mendeley ou no EndNote, e vai ter todo esse conteúdo, né, da ficha catalográfica. Mas eu posso selecionar também entre RefWorks, formato separado por vírgula, e que os dados principais sejam apresentados por linha ou por coluna. Isso aplica também para o formato tipo Excel. Eu posso exportar como texto plano, XML, arquivo de Word ou PDF. E neste caso do arquivo PDF, arquivo Excel, eu posso também escolher qual a informação que eu quero exportar. Unicamente o título do registro, unicamente citações abstract, o recorde completo, ou de forma manual especificar aqueles dados de interesse. Vamos aqui exportar, por exemplo, a parte de citações, abstracts e termos indexados, e tenho também opções adicionais de incluir esta busca, incluir o query, né, que foi executado na busca, e ativar a opção de highlight. Então, vamos a exportar e simplesmente vou apresentar para vocês como seria a cara de um recorde exportado com as informações especificadas. E antes de fechar esta parte aqui dos resultados, para voltar a brincar lá com todos os formulários de pesquisa, caso estemos trabalhando com o plugin do Mendeley, simplesmente podemos adicionar já a nossa referência de interesse lá no Mendeley, empregando o nosso plugin. Vou dar, neste momento, uma olhada no chat para ver se temos alguma pergunta antes de fechar esta parte, então, de como explorar os resultados. Então, vamos ver. Consigo exportar para gerenciador de referências? Então, acabei de apresentar. A resposta é sim. Simplesmente, então, vamos a selecionar ou o formato RIS ou o formato de RefWorks e prontinho. Bom, está nos perguntando pela diferença entre a Embase e a Medline. Mas a Dírsila já fez o favor de dar resposta a esta pergunta. Podemos dialogar sobre ela, Maria José. O pessoal está Pode ser. perguntando o que é uma base, uma plataforma. Nas bibliotecas, a gente usa o termo bases de dados para diferenciar dos bancos de dados biomédicos, por exemplo. Quando a gente fala em banco de dados,
Não se trata de informação bibliográfica estruturada em geral, como ocorre nessas bases de dados. Por isso, chamamos de bases de dados bibliográficas. Mas podemos ter outras interpretações. E a plataforma, em geral, a gente recebe, a plataforma da Embase é a interface, né? O sistema de busca da Embase, mais ligado à interface do que à base de dados, aos seus conteúdos, etc. e tal. Então, pode ser uma plataforma que busque em duas bases, como é o caso da Embase, quando ela busca também dentro da Medline, como é o caso da PubMed, não é? Mais ou menos isso. Não sei se tens alguma colocação em relação a isso. Não. É uma questão de nomenclatura, de forma de uso. Às vezes a gente vê que muito nas áreas biomédicas se fala em banco de dados, né? A PubMed como um banco de dados, mas já que dialogamos, é importante fazer essa diferenciação, né? E aproveitando aqui a pergunta, que você já respondeu, assim, não poderia ter dado uma melhor resposta. Aqui, por exemplo, então, no centro de suporte de Embase, temos assim, a informação específica de quais são as bases de dados que a Embase, então, ela consegue procurar, como a Darcy já falou, a própria base de dados da Embase, né? E também conseguimos procurar de forma simultânea na base de dados de Medline. E qual as vantagens, né, de realizar também essa consulta aqui dentro da Embase? Como essas palavras-chave, elas são indexadas de uma forma muito mais profunda, muito mais rica, né? Conseguimos, às vezes, achar de forma muito mais fácil conteúdo da Medline aqui dentro da própria Embase. E acho que essa era a última pergunta, né? Por enquanto. Bem, o pessoal está ainda em dúvidas um pouquinho sobre o uso do gerenciador. A gente poderia refazer o exemplo, por gentileza, Maria? Claro. Então, vamos voltar bom, então eu seleciono, depois de eu selecionar aqueles recordes de interesse, eu venho aqui e clico em Export, mas vocês podem ver, né, que o Export de a área de resultados. Então, venho, clico em Export e seleciono, né, o formato RIS e simplesmente dou aqui em exportar. Aí, simplesmente faço o download, posso salvar e vamos ver aqui e abrir já. Só que vamos ver, eu acho que a gente não tem o Mendeley instalado aqui no meu computador. Mas tá, vocês simplesmente depois vão abrir lá com o Mendeley Desktop e vocês vão conseguir ver ele dentro da sua biblioteca, né? Mas, como falei, vamos abrir então aqui o plugin. Eu posso adicionar aquelas e adiciono aquelas de interesse e vamos visualizar a biblioteca. Caso, então, eu trabalhe com o Mendeley, né? Mas, se vocês estão trabalhando com um outro gestor de referências bibliográficas, vocês, então, exportam do jeito que eu apresentei, exportar, formato RIS ou formato RefWorks, e com isso vocês já vão conseguir abrir lá no seu gestor de referência. Mas tá, aqui no Mendeley, então vocês podem ver que aqui fala, nas 11h02, você adicionou esses dois títulos e eu já consigo trabalhar com eles dentro do Mendeley sem problema nenhum. Ok, ficou bem, Maria José. Alguém pode estar com problema de conexão, não visualizando a tela, mas de qualquer forma, na tela de resultados da Embase, com a opção Export. E aí a gente tem que estar identificado com o login para fazer a exportação. Sim. Precisa realizar então o login para conseguir exportar. Então, por isso daí talvez alguém não tenha conseguido, não é?
façam o login. Essa foi uma mudança que foi realizada não faz muito tempo, né? E para conseguir melhorar a interoperabilidade também do ecossistema de soluções, você agora tem um único acesso, né? Então, por isso, já tudo precisa realizar o login, mas vocês podem ver, é um clique, né? E vocês já, pronto, ficam trabalhando. Eu mesmo envio para todas as soluções eu servir e prontinho. E não acrescenta muito mais trabalho, tipo, realizar esse processo de login, bem simples. Ótimo, Maria José. Só mais uma questão que me surgiu, que eu não tenho lembrança certa. Qual é o número limite de exportação para gerenciadores? Tem um número limite de registros para exportação? Tem um limite, mas assim é muito grande. Eu posso conferir certinho, mas para nossas pesquisas seria muito difícil atingir desde o nosso usuário, né, um número Um limite limite. de Sim, exportações. Mas ele tem. deve ter. Eu vou Sim, tudo conferir bem. certinho e envio essas informações para vocês. Bom, Sim, mas então, aí estamos com 1.600 resultados e conseguindo exportar. Então, tá bem, né? conseguindo exportar. Muito bem, obrigada. Bom, então já apresentei a página de resultados, já apresentei todos esses filtros aqui específico dentro da página de resultados. E, bom, outra coisa que acho legal, né? Caso um recorde, assim, foi como que, nossa, esse recorde é o recorde para meu trabalho, eu posso, então, também procurar por trabalhos similares, realizando clique aqui em Similar Records. Então, beleza. Já trabalhamos com a página de resultados, já ensinei vocês como criar alertas, exportar, salvar, entre outros. Vocês podem, depois de salvar qualquer query, depois de salvar os seus clipboards, acessar eles aqui na ferramenta, na aba de minhas ferramentas e trabalhar com eles no futuro. Vamos voltar então aqui na parte de search e vamos começar com os formulários mais legais que tem a Base, que é o formulário de consulta Pico. Então, para quem ainda não está familiarizado, né, com a consulta Pico, formulário Pico, é uma metodologia na qual conseguimos estruturar os elementos da nossa pergunta, da nossa consulta de revisão em uma estratégia de busca. O PICO, ele quer dizer, a P é paciente, problema ou população, a I, intervenção, a C, comparação e a O quer dizer desfecho ou resultado, do inglês outcome. Quando estamos trabalhando com esse formulário PICO, o que acontece? Todas as palavras-chave, todos os descritores que vamos colocar em cada um dos campos diferentes, eles vão estar relacionados entre si pelo operador booleano I. Que quer dizer isto? Estou falando para Embase. Você vai procurar o meu paciente e a minha intervenção e a minha comparação e o meu resultado. E os resultados vão ser todos esses recordes que se encontram aqui, né, no centro dos 4 campos diferentes. Eu consigo, no formulário Pico, trabalhar com os 4 campos, com 3 ou com 2. Por quê? Porque isso sempre vai ter uma relação, né, com a nossa pergunta de revisão, o que queremos procurar. Não sempre precisamos preencher todos os campos, isso sempre muito, assim, para cada caso é único, né? E aqui, bom, no formulário da Embase, temos também um campo extra que é chamado de miscelâneo, ou para definir o tipo de estudo. Então, vamos a realizar uma busca no formulário Pico e vamos supor, né, que a nossa pergunta de revisão é a seguinte: durante ensaios clínicos randomizados, quais riscos associados à administração de insulina, em comparação com placebos, foram identificados em pacientes com diabetes? Então, alguém no chat topa de falar qual seria o paciente de população problema, qual seria a intervenção, comparação e o desfecho? Vou dar um minutinho para ver se alguém
Bom, hoje o público está tímido, mas não tem problema. Vamos, então, analisar essa a nossa pergunta de revisão. Lembremos que toda esta parte, então, de população paciente problema vai ser o grupo sobre o qual temos interesse de realizar o nosso estudo. Neste caso, vai ser todos esses pacientes com diabetes. É o grupo que tem o problema, né? Agora, a intervenção é essa ação que é realizada sobre o nosso grupo de paciente ou problema. Neste caso, a intervenção é administrar insulina. A comparação vai ser, então, com essa outra intervenção, essa outra ação com a qual queremos realizar a comparação dos resultados. Neste caso, placebos. E o desfecho específico para esta pergunta, o resultado, são os riscos, que na parte, então, do formulário PICO, sempre estamos trabalhando com a parte de desfechos, os mesmos têm que ser resultados que sejam mensuráveis. Então, voltando aqui na Embase, no menu de Search, PICO, vamos ter o nosso formulário. E vocês podem ver que aqui, do lado esquerdo, eu já tenho o M3. Então, podemos começar a procurar pelas informações. População era a parte de diabetes, como vocês podem ver, unicamente para diabetes, está falando, olha, o termo certo é diabetes mellitus. Do lado aqui do M3, vai ser apresentado para nós a classificação do conceito dentro do mesmo. Então, vocês podem ver que a diabetes é uma doença metabólica, é uma desordem do metabolismo de carboidratos e que ela afeta, né, o pâncreas. E das coisas assim legais, né, que tem o PICO, conseguimos trabalhar de forma explícita com sinônimos. Aqui, para o caso de diabetes, tenho 3 sinônimos em específico. Mas voltando aqui na parte do conceito dentro do M3, vocês podem ver que, de forma default, vou realizar esta busca por explosão, e a busca por explosão procura o meu conceito e todos esses conceitos filhos. Se eu venho aqui na seta, eu consigo trocar o meu tipo de consulta por major focus, termos indexados, uma mistura entre major focus e explosão, e por último, as broad as possible. Quando eu estou trabalhando, então, com explosão ou com as broad as possible, vale a pena considerar os sinônimos, porque major focus e o termo como indexado vai procurar o descritor exato, né? A intervenção nesta pergunta, então, é insulina. Vocês podem ver, neste caso, agora eu tenho a descrição neste caso, uma substância, né? É um hormônio, um derivado da insulina, um hormônio do pâncreas, um agente contra a diabetes, entre outros. Tenho todos os sinônimos, neste caso, então vai ser todos esses nomes com os quais a insulina é conhecida no mercado. Sempre legal dar um olho, né, nesses sinônimos e apagar aqueles que não sejam relevantes na nossa consulta. Neste caso, a comparação é o uso do placebo, como vocês podem ver, que seria um termo que é considerado como um fármaco, um agente miscelâneo. Tenho 3 sinônimos, placebo, placebo-gel, placebos. Lembrem que esses sinônimos, eles se encontram lá dentro do M3, embaixo do termo, né, quando realizamos as consultas. Os sinônimos vêm de lá. E o resultado aqui é o risco. Vocês podem ver também a classificação, neste caso, dentro da categoria de sociedade e ambiente, né? Essa parte de perigo, seguridade, entre outros, os sinônimos. E, por último, aqui, vocês podem adicionar o tipo de estudo, que também fazia parte da nossa consulta, da nossa pergunta de revisão.
aqui vocês podem ver que, caso não queira trabalhar com algum dos campos, eu consigo apagar o mesmo, ou simplesmente eu deixo em branco e pronto, executo a minha consulta. E agora, aqui na página de resultados, vocês podem ver que eu tenho já o query que foi executado pela Embase. Vocês podem ver que, primeiro, eu tenho todos esses termos de diabetes, incluindo os sinônimos, com o... Não fica legal. Com o operador booleano ou, associados com o operador booleano ou. Vou copiar esse aqui. E vamos... Aqui fica melhor. Vocês podem ver que tenho todos esses termos para diabetes associados com o operador booleano ou. Em seguida, eu tenho já todos esses termos para insulina associados com o operador booleano i. Vocês podem ver, aqui eu vou apresentar todos os termos de insulina, todos esses sinônimos que consideramos, e todos os sinônimos, eles estão associados com o or, né? Porque para ele procurar qualquer um desses nomes. Em seguida, de novo associado com o operador booleano i, toda essa parte de, primeiro aqui a parte do uso de placebo, que era as comparações, e por último, tenho a parte de o tipo de estudo, e aqui a parte de risco. Então, ele já nos ajuda a estruturar esta query, que é um query complexo, né, pela quantidade de termos, empregando simplesmente o nosso formulário. Então, vamos voltar já aqui na página de resultados. Já apresentei as opções de filtros para vocês realizarem, né, já o filtro dos mesmos e selecionar aqueles recordes que sejam específicos para a sua pesquisa. Em seguida, temos o formulário, que é o formulário PBWizard, que é o formulário de assistente para consultas de farmacovigilância. Então, este assistente, ele também são várias etapas. Vocês podem ver que eu primeiro vou procurar o nome do fármaco, em seguida, todos os nomes alternativos para o fármaco, todos esses termos de reações adversas, de situações especiais e, por último, todos esses limites humanos. Falando um pouco, então, da estrutura, né, desta consulta, ela é similar, entre aspas, com a consulta PICO, por quê? Eu estou considerando, então, os diferentes conjuntos de informações e os recordes que vão ser apresentados para mim são aqueles que se encontram nesses pontos de encontro, nos diferentes conjuntos de informação. E, neste caso, a cara, né, do query que estamos executando é aquele apresentado aqui. Vocês podem ver, então, tenho o nome do fármaco e eu vou procurar com os operador booleano ou todos os nomes alternativos e, em seguida, com o operador booleano i, eu vou procurar ou todos os termos de reação adversa ou todos os termos de condições especiais. E, por último, de novo, com o operador booleano i, toda essa parte do limite humano. Toda essa parte de condições especiais vão descrever, né, situações como gravidez, como erro na medicação. Já vou apresentar para vocês todo esse query. E temos também a parte de situações adversas. Então, vamos lá. Vamos empregar aqui, por exemplo, o fármaco loratadina, como vocês podem ver. Tenho a classificação dentro do M3. Vocês podem ver que aqui na parte inferior eu já posso começar a trabalhar com subcampos específicos para direcionar a pesquisa. Adverse Drug Reaction, Drug Toxicity e interações, eles estão de forma default, né, selecionados, mas sempre que eu precisar, eu posso escolher aqueles que sejam de interesse. Em seguida, Next Step, vocês podem ver todos os nomes aqui do lado esquerdo, todas essas variantes com os quais são conhecidos os termos, o fármaco loratadina no mercado.
vocês podem ou executar aqui a busca, neste momento, simplesmente seguir já construindo esta parte do query de farmacovigilância. Tenho em seguida, então, toda essa parte dos efeitos adversos. Eu posso trabalhar com este query default, caso tiver vontade de editar, simplesmente dou um clique, ele já vai permitir ser editado. Mas vamos dar uma olhada aqui, de novo, neste query. E neste caso, então, vocês podem ver que o mesmo, ele já está trabalhando tanto com os operadores booleanos, com símbolos de truncagem, com códigos de campo específicos. Para quê? Para procurar todas essas informações sobre efeito adverso. Vocês podem ver aqui. Tenho também os termos específicos para complicação. Tenho reporte de caso, farmacovigilância, vigilância pós-comercialização, toda essa parte de interação de fármacos, de toxicidade. Vocês podem ver que tem a parte de segurança e envenenamento, e toda a parte de farmacotoxicologia, todos os derivados, né, da amêndoa raiz, toxicidade específica em diferentes órgãos. Vocês podem ver aqui, então, no coração, no rim, tem a parte de substâncias, né, carcinogênicas, resultados fatais, mortes, fertilidade, entre outros. Tudo isso já se encontra, então, considerado aqui dentro desse query de efeitos adversos. Em seguida aqui, vou fechar esses aqui. Eu consigo já trabalhar com essa parte de situações especiais. De novo, se eu faço clique, eu já consigo editar. Mas, neste caso, então, situações especiais, gravidez, lactância, reprodução, embrião, toda essa parte também de uso também em pessoas idosas, uso geriátrico, uso passivo, né? Prescrição inapropriada, toda essa parte do metabolismo, síndrome de abstinência, resistência, tolerância, bom, entre outros, todas essas situações especiais que podem ser consideradas para um fármaco. Tudo isso já se encontra dentro do query automático. Caso precise editar, caso queira acrescentar ou apagar algum termo, eu posso realizar isso sob minhas considerações. E, por último, o limite humano, trabalhos em humanos, e vocês podem ver aqui, de novo, realizando o uso, né, de forma automática, esse símbolo de truncagem, para procurar tanto no singular como no plural homens e mulheres. E também vamos realizar a busca de forma automática, default, em crianças, menino ou menina. Posso limitar os recordes por tempo e simplesmente executar o query. E agora eu vou ter já esse query grandão, tudo isso que eu falei para a Embase procurar, está aqui, e simplesmente aplicar já os filtros, trabalhar com os resultados. Vou apagar esta consulta para que fique mais fácil apresentar agora os próximos resultados. Antes de eu ir para o de dispositivos médicos, aqui dentro do Power Wizard, se vocês dão clique nesse hiperlink aqui, vocês vão ter buscas específicas desenvolvidas pela Agência Europeia de Medicamentos, e vocês simplesmente podem procurar o seu fármaco de interesse ou sua substância herbácea de interesse, realizando clique e vendo, né? Eles estão apresentadas na forma alfabética. Vocês podem simplesmente ver o query que foi executado, que já foi criado para o mesmo, e re-executá-lo aqui dentro da Embase. Então, já temos também esses, vamos falar, templates, né, prontinhos dessa parte da MLM. Próximo formulário de pesquisa que podemos fazer uso
é o formulário de dispositivos médicos. Este dispositivos médicos, ele é um análogo, né, do PV Wizard, mas para dispositivos. Então, eu consigo também falar o nome do dispositivo, consigo aqui escrever. Vocês podem ver a lista. Eu posso também escolher, né, dentro do entry. Vamos a trabalhar aqui em específico catéter endoscópico. Posso adicionar os sinônimos do mesmo. Posso incluir subheadings. Posso especificar também a lista de efeitos adversos. Também temos um query que já foi desenvolvido de forma automática, mas vocês podem ver, eu sempre tenho a possibilidade de editar o mesmo. Simplesmente eu consigo apagar, acrescentar, entre outros. Posso acrescentar os efeitos adversos específicos para esse dispositivo médico que já tenham sido relatados. Neste caso, não temos nenhum. E, por último, aplicar todos estes filtros temporais. Aqui, eu posso acrescentar, então, dar uma olhada, né, no query que vai ser executado e ver os resultados. Então, vocês podem ver, de novo, tem o título do dispositivo médico e tenho toda essa parte de efeitos adversos específicos para dispositivos. Simplesmente realizo a busca e, de novo, vou ter aqui na página de resultados, neste caso, 8 resultados para a nossa busca. Em seguida, tenho já todos esses formulários, né, de busca avançada, que já são formulários livres, e eles correspondem simplesmente à caixinha de texto para realizar as nossas consultas, com todos os filtros que já tinha apresentado para vocês lá, quando eu apresentei a página de resultados. Simplesmente conseguimos, então, escrever o nosso query. E no caso dos formulários avançados para fármacos, eu vou ter essas informações aqui de os campos específicos para procurar por drug manufacturer ou por nome comercial também do fármaco. Tenho os nomes, os subcampos de relação específicos para fármaco, ou quero ver literatura sobre dosagem, toxicidade, farmacologia, farmacocinética, entre outros, ou toda essa parte das rotas de administração conhecidas para os fármacos. No caso de doenças, eu tenho então, toda essa parte de subcampos de relação para doenças, procurar informação sobre complicação, diagnóstico, etiologia, terapia, entre outros. E no caso de dispositivos, tenho os campos, né, para procurar os nomes, as informações de quem realizou a manufatura do dispositivo médico e procurar também pelo nome comercial. E, por último, toda esta parte dos subcampos específicos para procurar, então, efeitos adversos, comparar o dispositivo com o outro, olhar a parte de economia do dispositivo e todas as informações sobre ensaios clínicos. E já as buscas específicas de artigos ou de autores. E prontinho, são todas as funcionalidades que tem a Embase. Vocês podem ver que ela é uma ferramenta muito, assim, ela tem muitas funcionalidades, mas elas são apresentadas de uma forma muito amigável, porque o intuito é simplesmente nos orientar. Sempre vamos conseguir, então, trabalhar com o M3, que é bastante legal, né? Para ver também esta parte de classificação dos termos, para ter o conhecimento dos sinônimos, por exemplo, e com isso já conseguimos trabalhar já em buscas mais avançadas, mas sempre podemos fazer uso do formulário PICO, podemos fazer uso da busca rápida e simplesmente na hora de trabalhar, por exemplo, com os resultados, começar a combinar queries, né? Até chegar nessa consulta que conseguimos falar pronto. Esse é o query específico para a minha pergunta, para a minha pesquisa.
Lembrem que, bom, não sei se posso falar isso, né, mas conta com o apoio da biblioteca também para construir os queries, quando são muito específicos, ou contam também com o nosso apoio. Eu estou no e-mail de distância. Qualquer dúvida pode ser enviada também para o meu e-mail. E vamos aproveitar os últimos minutos, caso alguém queira realizar alguma consulta, alguém tinha alguma dúvida em específico, ou simplesmente também queira que eu execute aqui uma busca específica. E está falando que todos vocês contam com o apoio das bibliotecas da URGS, acho que falei certo, para o uso da Embase nas estratégias de busca. Também estou compartilhando aqui no meu. E aqui vou aproveitar para apresentar para vocês, então, o canal de YouTube, Elsevier Pesquisa. Se uma internet ele deixa eu apresentar para vocês. Pronto, aqui foi, ó. E aqui dentro do nosso canal do YouTube, vocês vão ter informações, o vídeo, né, neste caso, não só da Embase, de todas as nossas soluções, mas aqui na parte de listas de reprodução, bom, aqui tem em espanhol o meu YouTube. Aí vocês podem vir aqui e procurar específico a da Embase e vão ter, então, todos esses vídeos em português de como empregar, então, a Embase e o que eu falei, né, as informações sobre outros webinars. E, por exemplo, temos aqui um webinar específico de revisões sistemáticas. Este aqui está com o áudio em inglês, mas tem, tipo, os slides, eles estão disponíveis aqui na parte inferior, na descrição. Então, fiquem à vontade também de utilizar todos esses recursos e, caso tenham alguma dúvida, ficamos sempre à disposição. Não sei se você quer acrescentar alguma outra coisa. Bem, eu quero agradecer, foi uma apresentação excelente, muito completa, muito clara, com uma boa visualização das telas, acho que nos dá uma visão geral da base, das formas de busca, que são incríveis, né, as possibilidades da Embase, e a partir disso a gente vai fazer as nossas pesquisas, né, com o auxílio dos colegas, dos bibliotecários da URGS, da própria Embase, que se dispõe a colaborar, e fazer uso da base e sentir, né, as nossas dificuldades, verificar as possibilidades e acessar esse conteúdo incrível que a gente tem disponível no Brasil via portal de periódicos da CAPES, então, para toda a comunidade acadêmica. Agradeço novamente, caso tenham questões, por gentileza, deixem no chat. E peço a gentileza de preencherem o nosso formulário de avaliação dessa atividade, que foi muito boa na nossa avaliação geral. Está aí o link e fiquem à vontade para questões finais, agradecendo novamente, então, a gentileza, a apresentação da Maria José, da qual gostamos muito. Obrigada. Bom, acho que não temos perguntas, então podemos encerrar a atividade de hoje, mas, de novo, disponibilizei o meu e-mail, vocês também têm o e-mail do equipe das bibliotecas, e assim, preciso informações sobre medicamentos Embase, preciso informações sobre fármacos Embase, tudo que for ciência da saúde, a resposta é Embase. Então, bom, até uma próxima oportunidade e prontinho, né?